Quioche, boa noite. Boa noite. Como é que você está? Tá tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver. Sexta-feira conturbada, né, professor? Agora com essa situação da saída do Moro por conta dessa possível demissão do isso conturbou todo o cenário de uma pandemia, né, professor? Isso que eu queria escutar do senhor, que o pessoal tem perguntado. O senhor acha que é possível essa briga entre os entes? E aí as declarações agora do presidente da Câmara, dos deputados, dizendo que ele vai tocar o processo, o senhor acha que isso é possível de acontecer? É difícil de prever o desdobramento dessa crise provocado pelo ex-ministro Sérgio Moro, que saiu do governo atirando pedras, né? Eu nunca vi isso na história do Brasil, né? O ministro, quando pede demissão, ele pede demissão calmamente, sem fazer alarde, né? Porque o ministro, ele é um mero auxiliar do presidente da República nos termos da Constituição Federal, né? Então, se ele tem divergência com o presidente, ele tem que sair do governo, né? Agora, ele não pode ficar querendo impor a vontade dele sem considerar as opiniões e o pensamento do presidente que está no comando da nação, né? Então, mas veio somar novos problemas nesse já conturbado momento político-social que estamos vivendo por causa da pandemia. Então, oportunistas de sempre surgirão para tocar fogo, para tocar lenha na fogueira da confusão, né? Então, aí é imprevisível. Agora, compete ao presidente da Câmara ele aceitar a representação ou não. Em aceitando, aí tem que formar uma comissão especial para apreciar o pedido e abrir o processo, né? E isso aí vai. O país já está economicamente sendo paralisado. Agora vai dar uma paralisação do Congresso Nacional. Era só que faltava. O Congresso Nacional tem muitas coisas para votar, inclusive aquelas medidas provisórias de combate ao coronavírus. Se você não aprovar no prazo legal, vai acabar catucando, tá? Então, o senhor Sérgio Moro escolheu o pior momento para fazer essa saída ruidosa, né? Professor, é possível a Procuradoria-Geral da República agora pedir explicações para o ministro Sérgio Moro para essa situação que está se deflagrando, quer dizer, consultar provas para ver se tudo aquilo que ele falou é verdade? Não, eu não sei se Ministério Público, Procuradoria-Geral poderia legalmente pedir essa explicação, né? Mas deixando de lado o formalismo jurídico, poderia sim fazer uma solicitação nesse sentido para tentar amainar a situação, né? Porque agora a fervura aumentou, né? Às 11 horas tinha ouvido manifestação do Sérgio Moro, e por isso que é bom sempre ouvir as duas partes, né? Então agora, com as considerações do presidente, que me pareceu ponderáveis, ele foi muito honesto, sincero, colocou a nu todos os problemas, inclusive de natureza familiar, né? E trouxe à tona os pormenores, os detalhes do seu relacionamento com a Polícia Federal. Embora ele fosse um chefe de Estado, tem coisas que a Polícia Federal não estava atendendo a contento, né? São detalhes que a gente não conhecia, né? É verdade.
É verdade. Agora, se acaso o presidente da Câmara dos Deputados acenar, diz que vai acatar o pedido diz, né? Tudo está num diz que diz, né, professor? Mas se ele acatar agora o processo de impeachment que foi feito lá atrás, o que o senhor acha que pode acontecer? É instaurado no ato? Demora? O presidente é afastado? Seguir o rito que está na Constituição e na lei não demora muito, porque a Câmara forma a comissão, ouve o acusado, a acusação, e depois ele coloca em votação, né? E na votação, dando pela procedência da acusação, o presidente, é ipso fato afastado do exercício do cargo de presidência por 180 dias. Nesse prazo de 180 dias, o Senado Federal tem que proceder ao julgamento, dizendo sim ou não contra o afastamento definitivo. Se não deliberar no prazo de 180 dias, o presidente retorna. Só que esse rito não foi observado no último impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A Câmara considerou procedente a acusação e a presidente não foi afastada, só foi afastada definitivamente com julgamento no Senado, não é? E aplicou-se uma penalidade fatiada, né? Quer dizer, cassou o mandato de presidente, mas preservou os direitos políticos, quando a pena é uma só, é afastamento com inelegibilidade por 8 anos. Entendi. Então, como a composição do Supremo Tribunal Federal não mudou até agora, não sei como é que eles vão decidir, né? Nós temos o Marco Cojorós, que está dando boa noite para o senhor, presidente lá da OAB Santo-Tropé, o coronel PM Franco, que é o nosso comandante do interior. Coronel, um abraço ao senhor. Doutor Quiochi, agora o lado do jurista que o senhor conhece, isso não vai desestabilizar já a situação de economia? A gente viu o ministro Paulo Guedes ali na coletiva, ficou quieto. Enfim, os poderes aí estão se degladiando. E também houve aquela colocação da vaga do Supremo, né? Isso não vai dar uma desestabilizada agora na situação que a gente está vivendo? Agora o presidente, acho que é setembro, né, que vai vagar um cargo, né? Depois em novembro vaga outra, né? Outra vaga. Bom, agora com essa saída ruidosa do ministro Sérgio Moro, ele perdeu toda a chance de ocupar o cargo lá no Supremo Tribunal Federal. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, porque o senhor Sérgio Moro não falou nada não tocou nesse assunto, né, de acerto para ele ir para o Supremo. Mas pelo que o presidente falou, ele teria feito uma proposta, concordaria com a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal só em novembro, após a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Né? Entendi. E, professor, isso aí não abre um precedente? Assim, a gente tinha possíveis candidatos. Eu vou tocar uma situação que eu sei um pouco delicada, mas a mídia está falando a tarde inteira. Abriu um precedente de ter um possível candidato aí às eleições de 2022, né? Porque até então não teve até uma manifestação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso hoje, né? O senhor vê possibilidade de uma falta, como aconteceu com a Dilma, de uma falta de capacidade de gestão governamental e precisar ser afastado, como aconteceu na época da Dilma? O senhor tanto conversou disso, ele ficar isolado no poder? Sim, se a economia entrar em bancarrota, o país pode ficar ingovernável, não? Aí então vai ter um clima favorável ao impeachment, né? Foi o que aconteceu com a Dilma, né? Verdade. E com o Collor também, né?
E seria, aí evidentemente talvez desse uma estabilizada na situação, porque tem um Mourão atrás, né? Até porque hoje à tarde o pessoal até estava pedindo, olha, você vê como é que o brasileiro é avançado nas coisas. Já saiu muito na internet, professor, até memes com o Mourão, tudo já para assumir, né, a saída dele para lá. É uma situação muito diferente, viu? Eu queria comentar umas outras coisas que aconteceram essa semana com o senhor, para aproveitar. Essa questão da necessidade de unificar as ações de combate ao coronavírus 19, né? Eu sei que o senhor a gente estava conversando a respeito com outros jornalistas, mas eu não consegui sentir uma integração entre município, Estado e União ainda, professor. O que o senhor acha dessa situação? Tem como? Bom, essa falta de sintonia dos governantes estaduais, municipais e federal é porque os governadores e o prefeito não estão observando a lei de regência da matéria. A lei que eles deveriam observar é a Lei 13.979 de 2020, de 6 de fevereiro de 2020, que é a legislação aplicável para o momento de estado de calamidade pública. Tá? Isso está expresso no artigo 21, inciso 18 da Constituição Federal, que, quando se decreta calamidade pública, o governo federal passa a planejar e executar a política de combate a essa calamidade. Então, não é razoável se supor que o presidente da República deva implementar o programa de combate à calamidade pública com base na legislação estadual municipal. Claro que tem que ser uma legislação federal. Tá? Então, e essa legislação federal não permite o isolamento de pessoas sãs, só determina a quarentena de pessoas suspeitas de contaminação e determina isolamento social dos doentes e daqueles comprovadamente contaminados, e não fazer um isolamento social horizontal, como estão fazendo os governadores e os prefeitos, totalmente fora do parâmetro da lei federal, que é a única competente para ser aplicada neste momento de pandemia, entendeu? Agora, tanto isso está errado, que esse isolamento social horizontal não tem coerência. Você prende um coitado de um comerciante que abriu a loja para prover as necessidades básicas, alimentares, sua e de sua família. De outro lado, uma multidão de pessoas humildes fazendo entrega de comidas, de outros equipamentos básicos para aqueles que estão isolados, porque não querem se arriscar saindo às ruas para fazer compra, esses podem circular à vontade. E os moradores das periferias, notadamente na zona leste de São Paulo, estão se locomovendo aos milhares por intermédio de transporte coletivo, de massa. É verdade. Ora, se isso evidentemente tem um potencial muito maior de transmissão de vírus do que aquele coitado do comerciante que abriu a sua loja para ganhar o pão de cada dia. Entendeu? É verdade. Então não há coerência. Quer dizer, isolamento social horizontal, com exceção das atividades essenciais. Não há parâmetro legal, mesmo porque o governo estadual e municipal não editaram nenhuma lei, estão baixando portarias, decretos, prisão por portaria, entendeu? Por decreto. Então, como não há um parâmetro objetivo para dizer o que é essencial e o que não é, então ficou a critério do governante considerar este ou aquele setor essencial ou não essencial. Por conveniência, aqueles trabalhadores humildes que estão arriscando a sua saúde para o benefício e conforto dos que têm um poder econômico maior, esses são considerados exercentes de atividades essenciais e pode circular livremente para suprir, para levar conforto àqueles que estão, digamos,
isolado nas suas mansões, nas suas coberturas, nos apartamentos luxuosos, nas casas, no sítio lá de Atibaia e assim por diante. Verdade. Eu queria perguntar para o senhor uma coisa que é uma situação assim, de uma pessoa que um cidadão comum, essa situação que o Estado, os municípios podem reter a questão do cidadão, né? Tem falado no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro já faz usar a máscara, não pode andar na rua em determinados horários. É possível essa questão da prisão de cumprir a quarentena? Não, imagine. Você só pode prender aquele que está comprovadamente contaminado e doente e que se recusa a se internar, né? Ou então fugiu do internamento. Esse pode prender com base no artigo 330 e 278 do Código Penal, que permite a prisão daqueles que têm o potencial de transmitir doenças contagiosas, entendeu? Aí você pode. Mas fora dessa hipótese, não. Agora, aos poucos, o bom senso está voltando para os governadores e prefeitos. Vários prefeitos de vários municípios já liberaram o comércio. E o Estado também está já, alguns estados estão flexibilizando esse isolamento social, porque não há economia que aguente meses seguidos de interrupção da atividade econômica. Verdade. Agora, a União é que está suprindo os recursos para o SUS, para que estados e municípios implementem. Só que o erário da União não é inesgotável. Um dia vai acabar. Então tem que cair na real. Professor, essa semana, inclusive o Marco Kozorowski, que está participando com a gente, ele até pediu para perguntar para o senhor não acha que as ações que o Judiciário comporta hoje, elas vão se triplicar daqueles comerciantes que não conseguem trabalhar, aqueles estabelecimentos que vão fechar, aqueles que não conseguem dividir os seus impostos a pagar, não vai abarrotar o Judiciário, professor? Sim, vai ter impacto em todas as áreas, a área econômica, a área social, a área da justiça trabalhista, a área da justiça tributária, entendeu? O impacto vai ser enorme, entende? E vai demorar um bocado de tempo para a retomada da normalidade na área social, na área trabalhista, na área tributária, em todas as áreas da atividade humana. O senhor que conhece muito o orçamento público, tem algum escape para a gente nessa situação? Porque o orçamento está comprometido também, né, doutor Jorge? E a gente, não gerando tributos, como é que a gente fica nessa situação? Felizmente o Brasil ainda tem riquezas que ele pode vender. Tem recursos naturais, tem vários fundos, tem inclusive aquele chamado Fundo Soberano, que ainda não foi gasto nem um tostão, né? Só que as despesas extraordinárias também estão crescendo de uma forma desmesurada, né? Agora, não sei se o Senado já aprovou, a Câmara aprovou aquele auxílio de 89 bilhões para os estados e municípios por conta da perda de arrecadação do ICMS. Se o Senado aprovou, então o erário federal tem que providenciar mais 89 bilhões, tá? A título de auxílio. Quer dizer, a título de transferência a fundo perdido. Quer dizer, não há contrapartida dos estados e municípios nesse tipo de transferência financeira. Professor, o senhor está uma pessoa que conhece principalmente a solidariedade, essa destreza que o povo oriental tem, o japonês. O senhor acha que o brasileiro está, com essa pandemia, ele está conseguindo praticar essa questão da empatia entre as pessoas? Ele está contribuindo para que o Estado melhore e não abarrote os hospitais públicos, professor? Eu não sei se é voz corrente dizer que essa pandemia vai mudar o modelo de comportamento social, porque vai aumentar a empatia entre as pessoas, vai
provocar uma igualização da sociedade. Eu acho que isso é um discurso furado, porque o que nós estamos constatando na realidade é exatamente o alargamento do abismo que separa os ricos dos pobres, né? Os ricos estão no bem bom, e os pobres estão lutando pelo pão de cada dia, né? Uhum. Eu vi a imagem de um taxista, ele está contando as moedinhas no bolso, na palma da mão, para ver se tinha dinheiro suficiente para comprar comida, entendeu? Uma tristeza. Então é uma tristeza muito grande agora. Quem está no poder, impondo esse isolamento, proibindo o trabalho, não está levando isso em conta, né? Então, esse isolamento social, ele afronta o direito de ir e vir, ele afronta o direito de propriedade. A loja é de sua propriedade, mas você não pode usufruir dela. Ele afronta o princípio da legalidade, tá? Porque agora basta um decreto para prender, ou uma portaria. Ele viola ao sigilo de comunicações, porque o governador baixou uma norma aí que permite, que determina que as operadoras de celular repassem todas as conversações para o governo, com provável fundamento de que aquelas gravações, aquelas conversas servirão para demonstrar o nível de adesão ao isolamento social, né? É muito discutível isso. Tenho quase certeza que existe aí, por trás dessa determinação, um interesse político, né? E viola, por fim, a dignidade da pessoa humana, que está garantido lá no artigo 170 da Constituição Federal. Por quê? Porque se você precisa trabalhar para comer, vestir e ter os itens básicos, né? E está perdendo emprego, como é que você pode falar em preservar a dignidade humana se você não pode nem trabalhar para sua sobrevivência, não é? É verdade. E depois viola também, eu esqueci, aquele dispositivo constitucional que permite, que garante ao cidadão o exercício de qualquer trabalho, profissão ou ofício. Entendeu? Entendi. Tem muita gente aí que estão impossibilitados de exercer sua profissão. Não é? Professor, o senhor tem uma analogia entre a pandemia e uma pandemia tributária, porque, na verdade, virou de cabeça para baixo tudo, né? E eu queria implementar essa pergunta como é que o senhor está vendo um estado nosso que está totalmente de cabeça para baixo, que é o estado do Amazonas, né? Já fazer uma ligação, uma coisa com a outra. É verdade. E lá, o coronavírus lá parece que é sui generis, está atacando crianças, jovens, idosos, atacando todo mundo, né? São Paulo e Rio estão pegando mais pessoas que têm, pelo menos, um fator de risco, né? E lá, mas não, é qualquer um. Então, é esquisito aquilo lá. Aquilo deve estar um inferno para o pessoal lá, né? Agora, você falou em pandemia tributária, na verdade um pandemônio tributário, né? Eu acho que a saída para isso daí seria o governo federal decretar moratória geral. Aí a moratória geral com fundamento, tem fundamento no Código Tributário Nacional. Em estado de calamidade pública, ele pode decretar a moratória geral, que abrange tributos federais, estaduais e municipais, né? E como ele não faz isso, então muita gente está entrando com ação individual coletiva para obter a moratória do ICMS e do ISS. Né? Uhum. Eu já disse no outro programa que o presidente do tribunal está caçando essas liminares no dia seguinte, né? Agora, existe uma associação, não sei se é ou se é Ministério Público, que entrou com
ação para forçar o governo federal a editar essa moratória geral, válido para todo o território nacional. Professor, que eu acho que com a experiência que tem, o pessoal fez vários comparativos do que a gente está passando entre a economia, entre saúde no país, falou na gripe espanhola. O senhor como professor já viu na história do Brasil a gente passar uma situação dessa, que duas coisas se unem, porque parece um estado de guerra mesmo que a gente nunca teve, não é verdade? Existe uma saída plausível para a gente começar a andar nisso com relação à moratória e à saúde, previsto lançamento, que auxilia ainda, tem uma saída para a gente ter uma luz no fim do túnel, professor? Uma luz no fundo do túnel é exatamente tomar uma medida intermediária, continuar com ações de proteção à saúde, que é muito importante, né? Mas não deixar aumentar o desemprego e não deixar a economia morrer de vez. As duas coisas têm que andar junto, não é? Agora, é evidente que se você flexibilizar mais ainda o isolamento social, pode eventualmente implicar um maior número de vítimas do coronavírus, não é? Mas nós estamos, na verdade, em plena guerra, né? É verdade. Talvez pior do que a guerra, né? Então, baixas, de uma forma ou de outra, sempre ocorrerá, né? Agora, o que não pode é direcionar a ação governamental apenas para uma área da saúde e se esquecer da área social, da área econômica, que, em última análise, dão os recursos necessários para tratar do doente. Professor, a gente saiu quase do final, queria perguntar uma coisa para o senhor. A gente vai chegar em maio, a gente não sabe se estende isso para junho, né? E temos eleição e a proposição do orçamento dos estados, das prefeituras e da União. O senhor, se isso estender pós o 7º mês, há uma possibilidade do Estado, mesmo correndo, a gente não conseguir fechar o orçamento, porque a escola a gente já não está conseguindo fechar, o ano se perdeu. E mais, há a possibilidade de fazer uma eleição ainda? Porque vai ter custo altíssimo, não sabe nem se a pessoa pode sair para votar? Pois é, mas até agora não se cogitou de adiar as eleições, né? Não. Eu acho que eu tenho a impressão que em maio vai começar a declinar esse estágio aí de transmissão de vírus, né? Então, como a eleição é em outubro, poderia até postergar para novembro ou dezembro, né? Mas eu acho que vai ocorrer a eleição. É outubro, mas só que você tem que deflagrar a campanha antes, né? É verdade. E o orçamento vai vir negativo, com certeza, né? Orçamento negativo mesmo, porque e depois aquele fundo eleitoral, já por decisão judicial, já foi redirecionado para o combate ao coronavírus, né? Então, graças a Deus, pelo menos esse mal foi afastado, né? Porque é dinheiro jogado fora, né, Val? É verdade. O que auxilia a esclarecer o eleitor, permitir que os candidatos esbanjem dinheiro fazendo campanha. Não vai esclarecer nada, pode até levar a equívocos, né? Candidato desqualificado, candidato ímprobo, ele pode gastar tanto dinheiro e tentando camuflar a sua imagem de ímprobo e acabar ganhando nas eleições, né? Então provoca mais malefício do que benefício. O Dr. Eric Andes, que inclusive é um estudioso, estuda seus livros, né? Da OAB para a Profeta, está dando também um abraço. A gente já está quase terminando o horário, só que hoje queria lhe agradecer muito e desejar
senhor volte logo, que a gente tem vontade de ir do café, pessoal, viu, professor? Prometo que eu uso máscara, eu uso álcool gel, mas temos que tomar café, porque não dá, a gente não pode ficar longe. E eu vou falar uma outra coisa. Pode falar, professor. Antes de terminar, deixa eu dar uma notícia, né? Tem pessoal inescrupuloso que está aproveitando esse momento de pandemia. Você sabe, o prefeito de São Paulo, ele está acelerando o pagamento de precatórios privilegiados destinados às pessoas doentes e pessoas idosas, que são os mais vulneráveis. Os malandros estão dando golpe em cima dos clientes do meu escritório Harada Advogados. Eles telefonam, dão todos os dados do precatório, não sei como é que eles conseguem isso na Vara da Fazenda Pública, o valor certinho, tal, depósito, e prometem agilizar o levantamento desse dinheiro mediante pagamento adiantado de R$ 3.990. Né? Que absurdo. Então, o escritório já fez um anúncio na mídia dizendo que isso é um golpe. E agora o Tiago Santos, né, da TV Record, ele mandou um vídeo institucional falando desse golpe do precatório através de telefonemas, imitando a voz de um dos advogados do nosso escritório. Nossa, professor, e um outro cliente caiu nisso, apesar de alerta que fizemos, caíram no conto do vigário e fizeram o depósito, entendeu? Então nós estamos aconselhando a registrar um boletim de ocorrência via internet, né? Se o senhor puder depois disponibilizar, isso é um absurdo mesmo, tirar dinheiro de quem está necessitando, às vezes, na penumbra, né? O senhor pode depois, por favor, passar o vídeo, a gente repercute. Você entra no site Harada Advogados, no setor de entrevista, você vai ver o vídeo lá. Vou pegar lá que gravou, fez o vídeo. É um belo rapaz, é um bom rapaz, coitado, está na rua. O professor só tem que voltar logo, a gente tem saudade aqui. O Marco Cojós está falando que está sentindo falta do senhor aqui em São Paulo. Tá bom. Agora, vai ter uma diferença. O senhor que tem que desligar hoje a nossa rede aqui. O Eric perguntou se a semana que vem vai ter sorteio do livro. Esqueci de falar do livro. Dá tempo de falar do livro, professor? Esse livro aqui, ó. Agora. Esse é o novo? Direito financeiro. Não, deixa eu ver, tem que botar assim para sair. Não vai sair, porque é mais invertida mesmo. Bom, mas o direito. A edição saiu em abril, não? Aborda dois campos do direito financeiro e direito tributário. Não é? É um livro que tem um sentido pragmático, escrito em linguagem simples, objetiva, sem enrolações. Não é? Quem lê o livro não pode dizer que não entendeu. E ainda tem aquela questão do código de barra, não, como é o nome? Sim. Tem material suplementar, você pode, através do QR-Code, assistir o vídeo abordando os temas constantes do livro. O doutor Ed falou que ele quer ser sorteado. Aí deixa de ser sorteio, né, Tucano? Se esperar passar o coronavírus, né? Tem que passar. Professor, obrigado. E aí, até a próxima sexta-feira. Tomara que não tenha nenhuma novidade, né? Então, o senhor tem que desligar hoje aí. Não vou conseguir. Tchau. Graças, tchau, doutor. Até a próxima. Tchau.